É sempre uma alegria para nós retornarmos aqui nessa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Para minha alegria também, para a Lorena, né? Com certeza, é muito bom estar de volta. Para minha esposa Luciana e agora para minha filha Lu. É uma casa assim que a gente tem um carinho muito grande, porque foi daqui onde nós tivemos uma das experiências mais ricas com Deus, com Jesus. Finalizávamos nós uma palestra aqui, então um lindo beija-flor pousou em uma das cadeiras e trouxe ele uma mensagem de fé, de amor, de esperança. E saímos daqui renovados por essa mensagem, o coração aquecido, a presença de Deus e de Jesus. No caminho, minha esposa não estava bem, apresentava ela muita tosse e falou: vamos parar no hospital para cuidar da sua saúde. Foi visto então a necessidade de uma operação, um cisto na garganta. Na mesma semana, minha esposa, minha filha Heloísa, interna, meningite, entubou, vieram os médicos a dizer que não tinha mais esperança. Então lembramos-nos do Pai Nosso: que seja feita, Senhor, a sua vontade. Então também é hoje para nós uma mensagem de amor e de esperança na presença dela aqui entre nós. Simbolizam as crianças e os jovens, sim, esse reino de Deus. Iniciamos aqui, né, Mariana, com algumas reflexões para nós. Qual o nosso propósito existencial? E quais são as nossas buscas? Elas estão efetivamente alinhadas com a vontade do Senhor? Disse-nos Jesus: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Uma outra reflexão: onde está o nosso coração? Onde está o nosso sentimento? Orienta-nos, Emmanuel. O sentimento inspira, o pensamento plasma, a palavra orienta, o ato realiza. E verá o homem onde situe o coração. Disse-nos o Evangelho, e podemos acrescentar, que onde colocarmos o pensamento, força viva de nosso coração, aí se manifestará como é justo a forma de nossa vida. Reflexão: onde está o nosso pensamento? Isso é muito importante a gente refletir onde a gente está colocando força no nosso pensamento. O que se passa em nossa mente? Quais são os nossos pensamentos diários? São bons, são ruins? É importante a gente refletir sobre isso. Porque aqui, como falou, né, o pensamento, ele plasma. Tem aquela frase, né? O pensamento tem poder. E é verdade. Tudo que a gente pensa, tudo que se passa em nossa mente, tudo que se passa em nós, dentro da gente, a gente vai estar emanando energias. E aí, o que será que a gente vai estar atraindo para nós? Por isso que é importante a gente manter sempre pensamentos positivos, sempre coisas boas vibrando dentro da gente, para a gente poder atrair coisas boas, boas vibrações, boas energias, irmãozinhos bons perto da gente, para a gente poder sempre se manter bem. Disse-nos também Jesus: buscai, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas ser-vos-ão acrescentadas. Disse-nos também: pedi, se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abre-se-á. Qual o significado de buscar e achareis? Está escrito no Evangelho. Do ponto de vista terreno, a máxima buscar e achareis é igual a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que esse põe em ação as forças da inteligência. Por isso que como a gente vem sempre frisando, a questão da própria palavra oração, ela também tem um conceito. Ora, mas também age. E na ação, conforme nos diz Emmanuel, Deus age em nós. Né? Na infância da humanidade,
O homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Então, quando a gente passa a analisar a própria história, a gente vai perceber esse movimento do homem que, de uma forma inicial, ele é lento. Por exemplo, quando a gente passa a analisar as invenções e as descobertas do homem, a gente vai ver esse distanciamento, né? Para quê? Para desenvolver a psique, né? A interação com a natureza, principalmente, e o meio. Então você vai ver lá, 2,5 milhões de anos antes de Cristo, foi que a gente conseguiu descobrir as primeiras ferramentas através da pedra. Depois de 1 milhão de anos, dominamos o fogo. 10 mil anos antes de Cristo, a gente promoveu a revolução agrícola. Antes o homem, ele era nômade, onde ele chegava, ele pegava, ele viu necessidade não, perceber na natureza, e agora sim, começar o cultivo. E ali o início da própria sociedade em si, né? E das famílias, né? Depois a invenção da roda, da escrita, da construção das pirâmides, né? O homem começou a desenvolver esse pensar, né? Você, Kardec. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Como estamos utilizando a nossa inteligência? A inteligência, ela é uma riqueza também, não é material, mas é intelectual. A inteligência, ela pode ser utilizada tanto de formas boas quanto de formas negativas. A gente tem que entender que a gente está aqui para realmente poder fazer o nosso melhor, utilizar do que temos, tanto da inteligência em si, quanto das coisas materiais também, para fazer o bem, para levar o amor e ajudar as pessoas. Nesse momento que a gente está passando de transição planetária, tá, bom, um turbilhão, né, de coisas, de situações, e a gente tem que buscar ajudar a apaziguar esse momento tão difícil que a gente está vivendo. Cada um tem a sua inteligência, é bom em algo, e a gente tem que utilizar isso para poder levar o amor, levar a paz e ajudar as pessoas, a humanidade nesse momento. Então, voltando à análise, né, da evolução tecnológica, a gente vai ver ali depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que do alto desceram todas as ferramentas necessárias até esse momento do nosso despertar, da necessidade de olhar para dentro. Então, inventamos o papel, os primeiros livros, inventamos a imprensa, e aí começou a disseminar o conhecimento, né, não mais de propriedade de uma só pessoa, a máquina a vapor, depois a primeira locomotiva, e aí vai, o telefone, a lâmpada, o rádio, o primeiro voo, televisão, os computadores, a invenção da internet, a sua disseminação, chegamos no iPhone, não mais teclas, agora o toque, né? O próprio celular virou um computador agora, né? E, por último, e não só, a popularização da inteligência artificial. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Então, o que cai do céu ele é neutro, por exemplo, como o dinheiro, como a tecnologia, mas o que nós fazemos com isso para a nossa evolução espiritual? Disse-nos Emmanuel sobre o tempo. Certamente, Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez. O que estamos fazendo do tempo? O tempo, ele é algo muito precioso, porque amanhã, o dia de hoje, não vai mais existir. Hoje, amanhã vai ser passado. O que a gente vai ter feito hoje? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe como que vai ser de verdade. A gente, por exemplo, planeja, né, o que é nos nossos afazeres, a nossa rotina, mas a gente não sabe exatamente como que vai ser,
a gente também não sabe nem se a gente vai estar aqui. Então a gente tem que buscar fazer hoje o nosso melhor. Amar hoje, ajudar hoje, ser melhor hoje, buscar ser feliz hoje, fazer as coisas que a gente gosta hoje, viver inteiramente o dia de hoje, aproveitando cada momento, cada situação, a gente parar, respirar, observar que o presente ele é chamado de presente porque ele é único, ele é especial e a gente tem que aproveitar ele buscando sempre o amor, colocando em prática o Evangelho de Jesus, que essa é com certeza a melhor forma de aproveitarmos a vida, o dia de hoje, para que a gente possa sempre se enriquecer de coisas boas e levar isso para as pessoas também. Sim. Até um dia me perguntaram o que era esse tal de livre-arbítrio. A gente para analisar, no contexto geral, o livre-arbítrio é a própria vivência do Evangelho do Senhor, a vivência do amor. Então aqui a gente traz inicialmente 3 livros para a gente entender um pouco esse momento que a gente está vivenciando. Trazemos aqui o livro Amigo de Emmanuel, o capítulo Assuntos de Paz. Também, isso aí tem uma mensagem lá de 79. O livro Vidas Vazias de Joana de Anjos, uma mensagem de 2020, que se chama Vidas Vazias também. E o mais atual, que é de Amédio, Conexões Sociais, do livro Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Esse livro, Amédio, ele faz uma análise desse momento e os transtornos que estão emergindo aí. Uma mensagem de 2024. Diz Emmanuel: de certo modo, ser-nos lícito considerar na Terra de hoje, 79, a era da velocidade. Viagens de um continente ao outro que reclamavam diversos dias de trajeto são levadas a efeito em algumas horas. Notícias que se transmitiam em grandes cotas de tempo avançam agora com a rapidez da luz. E também ele fala da evolução da própria construção, né? As máquinas que estão sendo inventadas. Agora tem até uma impressora 3D que constrói uma casa sem necessidade de vários braços. Para quê? Para que tudo isso? Né? Navega-se com celeridade, diz Joana de Anjos, em ações mentais insignificantes e perturbadoras, que resultaram então em vidas vazias. E aí vamos analisar um pouco das redes sociais. Quais são os apps de mídias sociais que os brasileiros passam mais tempo? A gente vai encontrar num levantamento feito no início do ano, por exemplo, o TikTok. O que os brasileiros fazem nele, então, no TikTok? Olha só a pesquisa. 59% dos brasileiros buscam temas de humor e descontração. 59%. Tá? Vamos lá? Qual o tempo médio de visualização de vídeos nas plataformas de mídias sociais? Por exemplo, TikTok, pasmem vocês, 26 segundos. Então, olha essa celeridade que existe fora, que a gente está trazendo para dentro. E a mídia percebe isso e nos entrega aquilo que a gente está buscando. Se eu busco um estudo, por exemplo, a gente vai encontrar no YouTube, por exemplo, o período é maior, porque eu estou buscando estudo, conhecimento, mas a maior parte não está nesse lugar. Está na TikTok, no Instagram, mas o que eu estou buscando ali. Né? Temos, então, estrutura psicológica para tudo isso? Disse-nos Emmanuel: milhões de companheiros reencarnados se habilitaram para viver na atualidade do plano físico, adaptando-se facilmente às contingências da chamada evolução tecnológica. No entanto, milhões de outros ainda não criaram em si mesmos a estrutura psicológica necessária de maneira a se ajustarem aos imperativos dos novos tempos. A gente vive em um mundo realmente muito tecnológico, muitas informações chegam rápido demais para a gente o tempo inteiro. E tem pessoas que estão preparadas e conseguem se adaptar com mais facilidade a isso, outras pessoas não. Mas até as pessoas que conseguem se adaptar com mais facilidade a essas informações, né, muito rápido chegando, essa tecnologia, cansa também, porque a gente fica muito sobrecarregado com tudo isso, com toda essa tecnologia, a gente sobrecarrega
o nosso emocional, o nosso psicológico com tudo isso. A gente precisa também estar, vamos dizer assim, um pouco offline, né? É importante a gente também se distanciar disso. A gente respirar fundo e perceber que a vida é mais do que o celular, é mais do que a internet, é mais do que as redes sociais. Quando a gente se distancia disso, a gente passa a estar mais em contato com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, com a natureza, que é de extrema importância no nosso bem-estar e saúde também. A gente passa a se preencher de coisas realmente verdadeiras, que realmente nos preenche o nosso coração, que faz a gente se sentir vivo de verdade. A gente consegue sentir de coisas boas e a gente consegue encontrar o sentido também para a nossa vida. Porque quando a gente fica muito nisso, nessa internet, nas redes sociais, assim, a gente vai se distanciando daquilo que nos faz bem. Então é importante a gente dar uma afastada e voltar a olhar para nós, voltar a gente conviver uns com os outros, sem o celular, né, interrompendo esses momentos bons. A gente precisa voltar a ter mais convívio com esse amor. Sim. Até a própria espiritualidade da nossa casa, ela tem orientado toda semana. Filho, olha, vocês precisam ter um momento de contato com a natureza para recarregar as energias. O contato com a natureza vai trazer para nós até a própria percepção desse amor de Deus, né? Essa semana o irmão espiritual, ele chegou para o trabalho e ele pediu um copo d'água. Ele fechou os olhos assim, tomou água. Ao despertar, ele falou: olha, se vocês vissem a bênção que é no plano espiritual, ver essa água deitando o corpo de vocês e irradiando as energias para os órgãos, vocês dariam mais atenção para esse momento, para a natureza. Aí eu perguntei para ele como então utilizar da melhor forma, porque essa água ela vem captando energias, né, nos canos das ruas, né? Miramês ele fala, né, a necessidade de a gente harmonizar a própria água e tal. Ele falou: a gente pode tornar isso de uma forma mais simples, disse o irmão espiritual. Antes de beber, faz ali, estende suas mãos, faz a sua prece, pede para Deus abençoar a água e você toma a água. Olha, coisa simples, porque Deus ama a todos e entrega as mesmas ferramentas para todos. Então, da mesma forma, isso para o alimento. Antes de você se alimentar, deixa o celular de lado, faz a prece e come. Ainda mais se estiver comendo fora de casa. Porque sabemos das energias deletérias que existem nos ambientes também. Eu preciso proteger esse momento. Sabemos dos irmãos comensais, não havendo proteção na casa, que podem participar desse momento, tirando as bênçãos das energias do próprio alimento de nós. A gente precisa dar mais atenção à natureza e também a nós e a Deus. Né? Então, voltando à análise das redes sociais, vamos agora para o Instagram, por exemplo. 24% das interações do Instagram, elas são negativas. Olha que interessante. Sabemos lidar com as diferenças? Então, por exemplo, nessa rede social, e não só, a gente vai encontrar isso nas outras também, mas aquela forma agressiva de comentar alguma postagem, quer dizer, a sua intenção era só mostrar o passeio, mas aí tem uma inveja do outro lado, né, que às vezes irradia para nós. Nesse contexto psicológico, a gente está preparado para suportar isso nessa interação, né? Sabemos lidar com as diferenças. No livro também Transtornos Mentais de Hamed, ele fala assim: a outra consequência grave, a dificuldade de lidar com as frustrações. Se estamos nos desaproximando uns dos outros, perdemos a capacidade de nos relacionar. Passamos por dificuldades para sermos assertivos e desenvolver habilidades sociais, relacionamentos afetivos e amizades. Não sei se já passaram por isso aqui. Chega ao fim por meio de aplicativos. É só olhar os grupos de família, quantos vão saindo, dependendo da conversa, né? Frases com duplo sentido trazem incompreensão de mensagens, de opiniões e de informações. Como a gente está construindo a própria relação com o outro? Estamos sendo assertivos na mensagem ou existem ruídos? Vamos fazer uma análise?
Até tem os símbolos agora, né? Eu não falo nem eu te amo mais, eu só falo assim, símbolo, né? Então vamos lá, vamos voltar a 3 séculos atrás. O tratamento formal usado para se dirigir a pessoas de status elevado, como o rei de Portugal, indicando um pedido de graça ou benefício, era vossa mercê. 2 séculos atrás, a expressão sofreu uma contração fonética, tornando-se mais curta e informal, vos mercê. 1 século atrás, a forma vos mercê foi ainda mais encurtada, resultando no pronome você. E hoje, ou HJ, que a gente também está resumindo tudo, ou HJ, como é? VC. O que eu quero dizer? Vamos lá? Vamos ampliar mais o conceito? Um outro exemplo, ou EX, né? Resumindo. O que eu queremos dizer na expressão PQ? O que é? É um porquê pergunta? É um porquê resposta? É um porquê relacionado ao final da pergunta? Ou um porquê motivo, razão? O que eu quero dizer na minha comunicação? E ainda mais, às vezes eu estou sem tempo e escrevo em caixa alta. O intérprete da mensagem, nossa, ele está gritando comigo. Não, ele estava sem tempo e escreveu em caixa alta. Ou então, vamos ver, tem alguns irmãos que escutam mensagem em 2x, 1x e meio. Essa celeridade, até no nosso estudo, de 1 byte. E chega o final do dia, o coração acelerado. Por quê? O meu dia foi 2x. E aí um irmão falou assim, eu tive um problema profissional, porque eu ouvi uma mensagem em 2x, o irmão estava falando pausadamente, colocando as vírgulas na mensagem, e eu entendi que ele estava me agredindo, ferindo. E aí a discussão, a desavença. E para rever isso, depois, perdão, doeu. A gente precisa pausar a nossa vida, silenciar e colocar o valor a cada um tem. Às vezes o outro só precisa ser ouvido. Prossegue Hamlet. Precisamos repensar a maneira como nos comunicamos, para não agravar o processo de adoecimento mental. Viver em grupo é um hábito que deve ser cultivado diariamente, quando Jesus nos ensina. Quando 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, lá eu estarei. Está nos passando a mensagem de que precisamos uns dos outros para buscar o amor. Nós somos seres que precisamos estar em convivência uns com os outros, porque é na convivência com a sociedade, uns com os outros, que a gente aprende a amar, que a gente aprende até as qualidades do coração, da alma. É na sociedade que a gente tem a oportunidade de colocar a caridade em prática, de aprender com tudo isso. Porque se não fosse a convivência, né, uns com os outros na sociedade, a gente não conseguiria aprender nada disso, colocar a caridade em prática, aprender a amar. Então a gente precisa estar em contato uns com os outros. E é estando uns com os outros, com as pessoas que a gente gosta, com quem a gente tem afinidade também, que a gente se sente bem, né? É muito bom, na verdade, a gente estar com um amigo, dando risada, conversando. Isso faz bem pra gente, de todas as formas. Então a gente tem que buscar estar mais em contato com as pessoas, buscar estar em contato com a nossa família, com as pessoas que a gente gosta, buscar esse convívio, porque isso também deixa a nossa vida muito mais bonita e melhor. Sim, é verdade. Emmanuel então nos diz que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então, como estamos construindo os nossos relacionamentos?
percebo que cada um tem uma necessidade, a gente precisa ter muita sensibilidade para perceber isso. Mas eu preciso acelerar o meu coração para perceber. Como diz Joana de Anjos, esse livro é lindo, né? Que fala do amor. Ela fala assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Nunca estivemos tão necessitados da ciência da paz. Disse-nos Joana de Ângeles: a paz também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus, que representam toda a paz. Eu sei que assim, ter paciência às vezes é meio complicado, porque muitas situações acontecem na nossa vida, que vem ali testar a nossa paciência, muitas pessoas chegam, né, começam a discutir com a gente, aí fala assim, nossa, de novo, né, tô testando a minha paciência. E acredito que, assim, uma das coisas que são mais testadas em nós é realmente essa paciência. A gente precisa compreender que sem a paciência não há paz. A gente precisa trabalhar a paciência em nosso coração. Sei que é meio complicado, mas a gente precisa fazer esse trabalho interno dentro de nós. Porque será que realmente vale a pena a gente perder a paciência, se irritar, discutir? Com isso tudo gerar energias negativas, atrair coisas ruins? Será que vale a pena todo esse trabalho? Porque vamos fazer tudo isso depois? É muito complicado. A gente tem que respirar fundo. Se o outro ali está discutindo com a gente, está brigando, a gente não precisa entrar nisso. A gente tem que respirar fundo, fazer uma prece para aquela pessoa. E assim a gente, não entrando nessas energias e fazendo um movimento ao contrário, a gente vai estar contribuindo para que a harmonia e a paz possa passar a reinar naquele ambiente, entre as pessoas, né? Para que tudo possa se apaziguar e estar mais tranquilo, né? Então, a gente precisa trabalhar essa paciência no nosso coração. A gente quer um convívio bom com as pessoas, a gente quer que situações boas possam sempre estar acontecendo, um planeta melhor, mas para isso a gente precisa ter o essencial dentro de nós. A paciência é um dos sentimentos mais essenciais que devemos ter dentro da gente para contribuir para as coisas boas. Isso mesmo. A gente saindo um pouco, a gente dá uma risada nessa parte. A gente fica pedindo paciência, né? É melhor pedir sabedoria, né? Que a prova vem da paciência. Quando a gente pede paciência, Deus manda a prova. Manda a prova. O que fazer nessa era da velocidade, então? A gente volta ao livro Amigo também, naquela mensagem de Emmanuel, Assuntos de Paz, ele fala assim: não solicites a quem ignora a solução de problemas que já sabes resolver. Aserena-te e espera. Ama e ensina com paciência. Né? Realmente a loucura e o suicídio continuam flagelando as comunidades terrestres. E não podemos esquecer que a precipitação, em muitos casos, é uma das forças negativas responsáveis por isso. Então, nesse agitar fora que também se expressa dentro, sabemos o que é o burnout. Esse burnout não só no meio empresarial, profissional, tá? Pode ocorrer também dentro de casa, numa pressão psicológica também. Sabemos o que é o burnout? Então, a definição também é considerada como uma síndrome, né? E também síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. E o pior, né? Agora você tem a questão do home office, isso vem para tudo dentro de casa também, né? E virou uma coisa só, né? A principal causa da doença é justamente o excesso do trabalho. Torna só os índices, né? O Brasil enfrenta uma epidemia
de burnout. Essa mensagem do ano passado. O afastamento por síndrome de burnout cresceu em 10 anos em 1000%. Síndrome do burnout ganha nova classificação na OMS. Trabalhadores diagnosticados com a síndrome passam a ter os mesmos direitos trabalhistas e previdenciários previstos para as demais doenças que mantêm relacionamento com o trabalho. Olha a importância de a gente se perceber, então, até aquela questão da pergunta inicial, o que a gente está buscando. Às vezes a nossa busca está equivocada. Vamos falar das questões materiais. Às vezes eu estou buscando, a minha régua está lá em cima, e cada vez mais. Eu estou projetando a minha sombra no outro, eu quero aquilo que o outro tem, não. Qual é o meu propósito existencial? Recebemos de André Luiz um convite ao pensamento. Todos os canais da publicidade respeitável são caminhos pelos quais a ideia espírita precisa e deve transitar. Convite ao pensamento, apelo ao raciocínio, silêncio e construção. Não importa sejamos poucos, acendamos com o livro a faísca do saber. A obra não é nossa. Somos convocados hoje a trabalhar na desmontagem das armadilhas do suicídio e no combate à praga da obsessão. Prossigamos. Permaneçam conosco a fé no poder supremo e a presença do Mestre, aquele mesmo eterno amigo que nos prometeu. Aquele que me segue não anda em trevas. Então a gente tem que buscar usar a internet, as redes sociais, tudo que temos hoje em dia para levar o Evangelho de Jesus, para levar esse amor. Porque todo mundo está online o tempo todo, praticamente. Então, quando a gente utiliza as redes para levar o Evangelho, para levar essa luz de Jesus, a gente consegue alcançar inúmeras pessoas que, por exemplo, estão passando por depressão e buscam, infelizmente, se suicidar. A gente alcançando essas pessoas com esse Evangelho de Jesus, a gente pode ajudar elas a não cometer esses erros. A gente consegue ajudar levando a esperança, levando o amor, renovando a fé nos corações. Então a gente consegue colocar em prática também o Evangelho de Jesus dessa forma. Igual falou, a obra não é nossa, a obra é de Jesus. Estamos aqui apenas para servir. Então a gente deve buscar todas as formas possíveis que a gente conseguir para levar esse amor, esse Evangelho. Já nos tinha dito nosso Senhor Jesus no sermão profético: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Também está escrito no livro, a Gênesis. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, os terremotos estão internamente dentro de nós. Até a própria frequência do planeta ela está sendo alterada. Isso vai nos impelir a essa busca, conhecimento de nós mesmos. Então, esse livro que a gente estava comentando antes, Entre Irmãos de Outras Terras, foi trazido do alto para nós no momento de uma viagem de Chico Xavier e Valdo Vieira ao exterior. E chegando nos Estados Unidos, eles fizeram lá um estudo junto com a universidade sobre o suicídio naquele momento. Estamos falando aqui os dados foram consolidados 64, 63, mas dados 61, 62. Percebamos nós a questão do suicídio nos Estados Unidos, por exemplo. Naquela época, 20 mil irmãos desencarnaram com um fator a cada 100 mil habitantes de 10,8. Passam por vocês, naquela época. Chegamos aqui a 2023, 49 mil irmãos partiram por causa do suicídio. Chegando ao fator de 14,1, um acréscimo, um aumento de 30%. É muita coisa. E aí, aos olhos vistos e silenciosos de toda a comunidade, como a gente acabou de falar, a questão da tecnologia, será que não poderíamos minimizar isso, esse sofrimento, levando a palavra que consola e orienta dessa vida futura, que não fim daqui, que essas dores podem ser amenizadas pela fé, pela esperança,
né? Pela própria compreensão do mundo espiritual, que também nos impele a isso, né? Então, sim, é uma ascendente, né, nos Estados Unidos e também aqui, da questão do suicídio, né? E a gente vai trazer, olhando também o planeta todo, percebamos, o fator em 2021 no Brasil é de 7,6 a cada 100 mil habitantes, no Canadá 9,4, na Austrália 13,1, nos Estados Unidos 2021 chegou a um pico de 15,6, depois caiu um pouco, e na Rússia, pasmem vocês, 21,4. Aí podemos falar assim, Zé, mas está tão distante, não tem nada a ver com a gente, não? Será que não? E o que fala para nós a doutrina? Porque estamos todos nós associados uns aos outros, através dos pensamentos, do que a gente sente, do que a gente faz, né? Nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida em toda parte. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e também repercussão. Lá no Gênesis a gente também vai encontrar nesse capítulo fantástico, Sinais dos Tempos. Kardec fala, no mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias. E nenhum só há, olha aqui, dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. A minha discussão lá no serviço hoje vai interferir no todo. O meu pensamento negativo agora interfere nessa massa toda. Nós somos o sal da terra, mas também somos a luz do mundo. O que a gente está fazendo com o pensamento, com o sentimento, com as nossas ações, os julgamentos, as maledicências, as nossas vidas estão entregues ao Senhor. E Ele fala aqui mais à frente, não só para nós, mas também as plantinhas, os animais. Vocês têm visto os animais morrendo, ficando doentes, adoecidos, câncer e tudo, porque por amor, para nos ajudar, eles absorvem também tudo isso. Mas a gente também tem uma responsabilidade com tudo isso também, né? Onde está o nosso olhar? Estamos realmente atentos ao que nos rodeia? Então a gente vai trazer aqui uma experiência social. Até a gente colocou no estudo. Estamos percebendo o próximo, a necessidade deles, às vezes é o próprio familiar. Sim, responderam. Também respondi eu inicialmente. Sim, estou atento. Será mesmo? Olha aqui, que vídeo interessante. Várias pessoas no dia a dia. Nós ajudaríamos o idoso, a pessoa que pede uma orientação, que perde um papel, um bebê perdido? A resposta foi sim, eu ajudaria. Of course, I would have to ask you if they can carry their bags and help them over to the street. Por exemplo, ajudando a apanhar as cartas para me certificar que eu não deixava nenhuma carta para trás. Então eles tinham gravado as pessoas antes. Eu ajudaria a carregar os sacos até à porta de casa. Ela passou pela idosa. O irmão com o papel no sapato. Dizendo ao senhor que ele tinha um papel colado ao alguém. Pessoa perdida. I would just happen to pick up the O irmão com same. as cartas. O celular.
Um bebê perdido. E só depois é que eu me embora. Isto é um caso sério, muito sério. Primeiro era na rua. Com certeza que eu estou, sem dúvida. Estamos realmente atentos? E é o que realmente importa em nossas vidas. A gente precisa repensar. Tem um chamado para todos nós. Todas as vezes a gente vai ser instrumento da paz, aquele irmão que está precisando na própria rua, ou às vezes dentro de casa, na família. A gente levar uma palavra que conforta e não mais, né, essas divergências, não, que nós possamos colocar em prática a ciência da paz. Perguntaram a Emmanuel: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Respondeu Emmanuel: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é do conhecimento de si mesmo. O autoconhecimento, ele é um dos conhecimentos mais importantes que a gente deve adquirir. Porque não adianta nada a gente querer conhecer tudo sobre todas as coisas se a gente não se conhece. É importante a gente se conhecer, saber quem a gente é, buscar se amar também. Porque não tem como a gente amar o próximo se a gente não se ama. Não tem como a gente ter empatia com o outro se a gente não tem como a gente mesmo. A gente precisa se conhecer, buscar ser a gente mesmo, saber quem a gente é, para a gente conseguir viver bem de verdade nessa sociedade. Porque muitas coisas são impostas a nós, muitas situações são impostas na nossa vida. E será que a gente precisa acatar tudo isso? A gente não pode se perder. A gente tem que saber quem a gente é, para a gente realmente não se perder nesse meio todo, né? Porque quando a gente passa a se conhecer, saber quem a gente é, a gente passa a se amar também. Aí é aquilo, né? Se amando, a gente consegue levar esse amor verdadeiro para as pessoas. Então, na pergunta seguinte, esse livro Consolador é interessante, né? Para quem quiser fazer um estudo adicional, o livro dos Espíritos, e não só, né? Perguntaram por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio. Então, Emmanuel vem validar aquilo que a gente trouxe lá no início, da necessidade, né, desde quando a gente passou do princípio inteligente a espírito, né, da necessidade da nossa harmonia com a natureza terrestre. Então, fez parte da nossa evolução e desenvolvimento da psique também, né. Então, muitos séculos decorreram para enfrentar esses perigos comuns, né? Mas não só. Agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Agora é a questão, a gente revalida a reflexão. O que nós estamos fazendo do tempo. Né? E aqui, estamos reservando momentos para a nossa evolução espiritual, o próprio conhecimento de nós mesmos? Estamos lendo as obras espíritas? Por que você não lê a obra espírita mais? Porque eu, quando chego em casa no final do dia, eu vi umas 500 mensagens no WhatsApp para ler. Fiquei quieto, eu também leio. Me veio uma intuição. Deixe de ler as 500 mensagens no WhatsApp e leia mais Paulo Estevam. Deixe de ficar 3 horas no Instagram e vai ler Boa Nova. Capítulo 30 fala sobre Maria. E eu fui escutando o que eu fui falando. Aí tem uma ferramenta lá no Instagram que diz assim: quantidade de horas que você fica nas redes sociais. E eu fui ver a minha, Alzira, 2 horas. Eu botei a mão, caramba, 2 horas que eu poderia estar com a minha filha. 2 horas que eu poderia estar na casa espírita. 2 horas que eu poderia estar estudando.
Olha esse levantamento no final do ano passado. Mais da metade dos brasileiros não lê livros, aponta a pesquisa. O país perde quase 7 milhões de leitores em 4 anos. Onde está esse nosso interesse diário? A gente está perdendo, né, está escoando entre nossos dedos uma preciosidade, que é o próprio tempo, e também o conhecer. Disse-nos Jesus: deixai que venham a mim as criancinhas, e não os impeçais, porquanto o reino dos céus é para o que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Então a gente já tem um símbolo que a gente precisa buscar. Na verdade é o convite para a gente retornar às nossas essências. Disse-nos Kardec: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Jesus tomou a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. A gente tem a criança como um belo exemplo dessa pureza de coração. A criança, por exemplo, ela vê uma abelhinha passando assim na frente dela, ela abre um sorriso, né? Ela vê uma florzinha, ela fica toda interessada naquela florzinha, querendo saber o cheirinho dela. Enfim, a criança tem essa pureza desse coração, ela tem essa humildade, essa simplicidade. E a gente, como você falou, a gente tem que pegar isso como exemplo. Trazer de volta isso para a nossa vida, que a gente fica buscando, sem parar, as coisas grandes, né? Coisas materiais assim para a nossa vida. A gente fica muito apegado, né? Às coisas materiais, a vida material, o trabalho, e a gente esquece que a vida é mais do que isso. A vida, a felicidade, as coisas boas da vida, realmente elas se encontram nas pequenas coisas, né? A gente anda assim na calçada, a gente vê uma florzinha, a gente escuta, por exemplo, agora, o passarinho cantando, a gente prestar atenção nisso, sabe? A gente se entregar para isso, a gente encontrar vida nas pequenas coisas, buscar dessa pureza no nosso coração, trazer isso de volta, vai fazer com que a gente realmente se sinta vivo, se sinta feliz, né? Vai fazer com que a nossa vida ela tenha um sentido melhor, um significado maior, né? Então, trazer de novo essa pureza para o nosso coração, para termos mais a humildade, a simplicidade, é o que realmente faz a vida ser mais feliz, né? Mais bonita. Também nos orienta Joana de Anjos, e a gente ampliando esse conceito da própria criança, quando a gente se compara a Jesus, encontraremos em nós também uma criança espiritual. Ela fala o seguinte: que todos os indivíduos conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Então, o que acontece quando existe essa criança ferida em nós, e todos nós temos? Daquelas situações com os pais, agressivas, né? A própria sociedade, o meio que a gente viveu, a gente precisa resgatar esse ser em nós, mostrando que, como Deus é só amor, que aquelas ocorrências foram necessárias para a nossa evolução, acolhendo-nos com o auto-amor. Então, mediante a reflexão, e também sim, a gente vai precisar, como a irmã Regina falou, de psicoterapia equilibrada, né? A criança ferida libera o adulto encarcerado, que não se pode desenvolver, e ocorre então uma integração entre a sombra e o ego, proporcionando alegrias inenarráveis ao self, que aspira à perfeita junção das duas fissuras da psique. Em nossa associação, os voluntários têm um dia na semana para o estudo com a espiritualidade, para a busca do conhecimento de si mesmo e o resgate da criança ferida em nós. A gente precisa, com o conhecimento espírita, a gente se resgatar também. A gente quer ajudar o próximo, mas e aí? Ajudar o próximo, mas a ti mesmo também. A gente precisa também buscar esse auto-amor, né? Então, outro dia, ao sair de casa, em caminho à associação, deparei com a rua vazia, buscando essa sensibilidade que tem uma criança. Eu falei assim: o que nós estamos fazendo das nossas vidas?
lembrei de minha filha, senti saudade. Onde estão as crianças? Então, veio a nós um poema chamado Oceano e Rio. Com isso a gente encerra a palestra de hoje, o estudo. Lá fora, paira o silêncio sem graça, ruas vazias e árvores em vultos. Sumiram as crianças na praça. Seria este um mundo só de adultos? Fico à espera das bolas perdidas, que poderiam cair em meu quintal. Queria tanto ouvir suas pisadas, tocando a campainha no Natal. O sorveteiro não toca mais a flauta. A inocência se perdeu lentamente. É preciso que a infância seja a pauta das preocupações em nossa mente. Os aviões riscam as nuvens minhas. Imaginei algodão ao léu. Quero pipas coloridas e linhas, formando arco-íris no céu. Em letras cursivas desejo escrever e brincar de ciranda o dia inteiro. Meu anel em tuas mãos esconder e te encontrar no esconde-esconde primeiro. Existe amor em nós. Canta o bem te vi, presença de pazes comuninhas. Também uma criança que chora e ri, e quer sentir a vida nas entrelinhas. Vem, vamos para a rua brincar. Sai da tela azul que gera o vazio. Segura em minha mão a guitarra. O amor é o oceano e a criança o rio. Então fica esse convite para todos nós. Vem para a rua, vem cá. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações.